Senhor, meu amado, bem-vindos de volta à nossa escola bíblica, com a nossa participação semanal em conflitos e paralelos. Hoje nós vamos falar do homem de Deus. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor e vem conosco. Vamos para mais um Conflitos e Paralelos. Hoje nós vamos falar sobre Elias. Elias, seu nome original, a pronúncia dele, na verdade, ela era Eliahu. E Eliahu quer dizer Yahvé é meu Deus. A força desse nome foi característica para todo o seu ministério. Então, todo o seu ministério foi pautado exatamente por esta colocação: Yahvé é meu Deus, como nós vamos ver. Muito bem, em relação à família, nós só sabemos dele aquilo que está na Bíblia, na sua apresentação. Ele aparece pela primeira vez no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 17. E diz a palavra que ele era um tesbita de Gileade. Então ele morava em Gileade e ele era um tesbita. Tesbita da cidade de Tisbe. Entretanto, aqui nós temos uma dificuldade. Existiam duas cidades de Tisbe, uma cidade em Naftali e uma cidade na Galileia. Grande parte dos autores, dos estudiosos, dizem que ele era da Tisbe de Naftali. Entretanto, Flávio Joséfo diz que não, que ele era da Galileia. E um ou dois estudiosos também confirmam isso. Então, para Flávio Joséfo, ele era da Tisbe da Galileia e morava em Gileade. Nós não temos nenhuma menção à sua genealogia. Então, ele aparece no meio da narrativa dos reis, ele aparece, ele não lhe é mencionado pai, mãe, avô, qual é a linhagem dele. Então, ele fica incógnita em relação à sua origem tribal, à origem familiar. E depois ele vai desaparecer também, como nós vamos ver mais para frente. Então, dele paira sempre esta nuvem de dúvidas, esta nuvem de incerteza, de mistério em relação à sua origem. Muito bem, ele era uma pessoa extremamente peculiar, ou seja, ele tinha algumas características que eram dele e que nós podemos associar, inclusive alguns autores associam, a João Batista. Por que isso? Pelo jeito que ele se vestia e pelo jeito dele ser. Ele era uma pessoa muito dura, muito rude, ele não facilitava quando ele tinha uma mensagem para dar, ele pura e simplesmente entregava a mensagem, né? Ele não tapava o sol com as peneiras, ele não procurava florear a mensagem, ele simplesmente entregava a mensagem, mesmo dura e normalmente dura, porque veja, ele viveu dentro do reino de Israel. Lembrem-se que quando ele surge, o reino está dividido. Quando o reino é dividido entre Jeroboão e Roboão, Roboão fica com Judá, com duas tribos, Judá e Benjamim, chamado reino de Judá. E Jeroboão fica com o reino de Israel, com as outras 10 tribos. E aí nós vamos tendo uma sucessão de reis, até chegar em Acabe. Quando chega em Acabe, quando nós vamos observar aqui que Acabe assume o reinado, surge então para nós Elias na palavra. Então ele está num momento extremamente sério
idólatra. Acabe foi, segundo a própria palavra, foi um dos reis mais idólatras, mais maus que Israel já teve. Então, ele é chamado para o seu ministério exatamente quando o pior dos reis está no governo. Lembrem-se que a esposa de Acabe é só Jezabel, ou seja, ela vem da Fenícia, ela é filha de reis lá na Fenícia, ela vem da Fenícia e ela vai instituir em Israel aquela idolatria que eles tinham lá na Fenícia. Então, ela acaba com todos os sacerdotes de Deus, ela acaba com todos os profetas, ela persegue todos eles e ela estabelece um reino de idolatria com templos idólatras, com sacerdotes de Baal, de Asserá, de Asterote, ou seja, todos os ídolos possíveis e imagináveis. Então, quando vem Elias, ele não pode falar mansamente. Não é esta a forma de enfrentar a coisa. Ele precisa dar uma mensagem dura, uma mensagem de conserto. Caso contrário, aconteceria o caos, aconteceria o pior. E, de fato, é isso que vai acontecer, como nós vamos ver mais para frente. Então, ele tem um estilo João Batista. Ele se vestia de peles, de pelos, né? Ele se vestia com uma capa de pele de ovelha, ele tinha um cinto de couro segurando isso tudo, tá? E ele tinha um aspecto mais rude, um aspecto de puxão de orelha, um aspecto de chamar atenção mesmo. Ele exercia uma autoridade espiritual muito grande. A história não deixou transcrita para nós. Nós não sabemos antes disso, antes de 1 Reis 17, a gente não tem ideia de como era a vida dele, o que ele fazia, enfim. Mas a gente sabe que ele tinha uma autoridade espiritual muito grande, porque ele se achegava a reis, como ele se achegou a Acabe, a Casias, a Jezabel, e ele falava o que ele tinha que falar. É claro, nós vamos ver que existiam algumas fraquezas, mas as pessoas acreditavam nele. Portanto, provavelmente a carreira, o ministério dele, profético dele, era muito forte e já era muito conhecido em Israel. Ele era fisicamente, ele era um homem muito forte, extremamente forte. Tanto é que ele empreendeu, numa das passagens, ele empreendeu uma viagem de 30, 35 quilômetros de distância e ele chegou antes do rei Acabe, que estava a cavalo. Então, imagina-se que ele tinha um porte físico bem avantajado, com uma resistência física muito grande. Tá? E espiritualmente, nós vamos ver nas histórias que vamos relembrar com os amados, ele era também extremamente forte, por conta da oração e por conta da sua permanência na presença de Deus. Entretanto, é óbvio que existiam aí algumas questões que devem ser levadas em consideração. Mais de uma vez nós vamos observar um comportamento um tanto quanto depressivo dele. Isso é de se entender. Veja, ele não estava lutando contra qualquer pessoa, ele estava lutando contra Jezabel, contra o rei Acabe. Ele estava lutando num momento em que se podia contar nos dedos os sacerdotes e os profetas e as pessoas que não se vergaram diante de Baal. Então ele estava lutando com tudo contra ele, não a favor, contra ele.
né? É por óbvio que em algumas situações ele sentisse deixado, sentisse fraco, sentisse com problemas, não com força suficiente. Mas isso não era verdade, porque em todos os momentos ajudou Deus a Elias e a vencer todas estas coisas. Mesmo nos seus momentos mais fracos, Deus lhe dá uma salvaguarda, Deus lhe dá uma saída. Ele era mestre de alguns outros profetas, existia como se fosse uma escola, né? Um ministério para preparar profetas. E ele estava à frente disso, uma meia dúzia de profetas que o seguiam e que estudavam, né? Não no sentido como hoje a gente entende estudar, mas que estudavam com ele. Né? Então ele era mestre destas pessoas. Inclusive, uma destas pessoas depois o sucede, que é Eliseu. Muito bem, então, como nós já vimos, ele foi o baluarte, ele foi a resistência à idolatria de Acabe e Jezabel. Eles desvirtuaram todo o reino, eles desvirtuaram toda a adoração a Deus, e eles trouxeram da Fenícia, com todo o poder que eles tinham, eles pagavam sacerdotes, eles pagavam os profetas, os adoradores de Baal e de outros deuses. Então, isso tudo era com a força de um reino. E ele sozinho fez resistência a Acabe e a Jezabel. Portanto, o seu ministério foi extremamente importante aqui. Muito bem, num primeiro momento, nós vamos encontrar Elias vai dizer a Acabe, que ele vai falar a Acabe, que haverá de existir seca por um tempo muito grande. Né? Então, diz aqui no 17, né? Disse a Acabe, Elias está falando para Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. E é interessante isso, porque Deus aqui, veja, é Elias, Yahvé é o meu Deus. Deus aqui está dizendo para Acabe, que é adorador de Baal, uma das funções de Baal é exatamente dar chuva para a fertilidade do solo. E ele está dizendo para o Deus de Acabe: não vai ter chuva. Então vamos ver, o meu Deus e o teu Deus. O teu Deus é o Deus da chuva. E o meu Deus está dizendo: não vai ter chuva. Vamos ver? Vamos. E aí o que acontece? Efetivamente não tem chuva. Até quando não vai ter chuva, Eleni? Até quando Elias disser: chove. Claro que Deus vai falar para ele quando ele deve dizer a Acabe que vai chover. E mais para frente a gente vai ver, tem um determinado momento em que ele diz para Acabe: corre porque vai chover. Tá? Então, aqui, olha que coisa interessante. Elias, ele vai agora ser mandado por Deus. Deus fala com ele, aqui em 17 mesmo. Deus diz para ele assim, 17:2, vai para Querite, vai para Querite. E é interessante que esta cidade, ela tem um significado, a palavra Querite tem um significado, ela quer dizer corte ou separação. Então, o que acontece? Deus manda dizer para Acabe: não vai mais chover até que o meu servo Elias diga que vai. E aí ele chama Elias e diz assim: foge. Foge para Querite. Ocorre um corte aqui, ocorre uma separação.
E aí Elias sai. Por que Elias sai? Porque agora Jezabel furiosa, Acabe furioso, volta toda a força do reino contra Elias. Tá? E ali o que acontece? Ele vai para Querite. Querite tem um riachozinho, é um lugar muito distante, e ele é alimentado por corvos. Estes corvos, jovens amados, é interessante porque o corvo ele tem algumas características. O corvo ele rouba alimento, o corvo ele pega as coisas, ele esconde coisas, ele é um animal extremamente inteligente e ele come carne. Ele come, é a comida dele, é carne. Então, olha que interessante. Deus manda para o corvo, você não vai comer, você vai levar carne, você vai levar comida para Elias. Elias não teve que ir atrás de comida. Ele tinha água, porque ele ficou no ribeiro de Querite, e ele tinha comida, porque os corvos levavam para ele comida. Tá? Então, Deus proveu para ele um lugar que era um lugar muito seguro para ele ficar escondido de Acabe e Jezabel. E ele ficou ali escondido por quê? Porque estava acontecendo a seca que ele anunciou. Tanto é que ele fica até que o ribeiro seca. Como assim o ribeiro secou, Eleni? O ribeiro secou porque não havia mais chuva. Então, quando o ribeiro secou, Deus fala para ele: agora você sai daqui e você vai mais para frente. Eu vou te mandar para um outro lugar. Tá faltando água aqui, então você vai para um outro lugar. E ele vai então para um lugar chamado Sarepta. Sarepta fica na Fenícia, fica na terra de Jezabel, que era a Fenícia. Fica próximo aonde eles estavam. Alguns estudiosos dizem que Sarepta ficava a 15, 20 quilômetros de onde era o palácio de Acabe e Jezabel. Olha só, Deus faz com que ele vá agora debaixo do nariz de Acabe e Jezabel. E ele diz: agora você vai para lá e você vai, eu vou te mostrar, você vai ficar com uma viúva. E é interessante que a viúva, isso está em 17, a partir do versículo 8. É interessante que a viúva, quando ele encontra a viúva ela está com o último suprimento de farinha, o último suprimento de azeite. E aqui ela está catando cavaquinho para fazer um cozido, um bolo com a última porção de azeite, a última porção de farinha para ela e para o filho dela. E ela sabia que depois daquilo já não existia mais comida. Então era uma viúva muito pobre que Deus mandou Elias se achegar. Então veja que coisa interessante. Quando ele chega ali, e ele pede água, enfim, ele pede abrigo, e a viúva diz: olha, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho o que te dar, eu estou fazendo um bolo para minha criança e depois a gente vai se entregar, vai morrer de fome. Então o que é que Elias fala? Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer um bolo para mim, eu vou comer, depois você vai fazer um bolo para você. E é interessante que ele tinha tanta autoridade que ela faz isso. Veja, ela não tem. E do que ela não tem, ela dá. Ela dá para Elias. Ela dá comida para Elias, coisa que ela não tinha. Então veja, meu amado, que esta confiança, esta fé desta viúva de Sarepta foi acima de qualquer imagem que a gente possa ter. Você só tem um punhado de trigo
Você só tem uma xícara de azeite que é para fazer um bolo e morrer. E mesmo assim você faz um bolo para um desconhecido que te pede água, que te pede comida. Isso é coração, isto é fé, isto é confiança. E aí quando ela faz isso, olha que coisa interessante, isso só acontece a partir do momento em que ela fez para Elias. A partir do momento em que ela fez para Elias, a farinha não para. A farinha não para. O azeite não para. Não para, não para, não para, não para. Então, ele diz agora o seguinte: não vai faltar nem azeite, nem farinha, enquanto durar a seca. Porque o que você tem vai dar para a próxima colheita, que é depois da seca. Amados, a seca, só para que você tenha uma ideia, ela não sabia quando ia acabar a seca. Ninguém sabia quando ia acabar a seca. Deus não havia falado ainda para Elias. Hoje nós sabemos. Ela fez isso durante 3 anos e meio. Então aquela única porção de azeite de farinha durou 3 anos e meio, até que uma nova safra de azeite de farinha já estava disponível para aquela viúva. Muito bem, quando isto acontece, o profeta fica por ali. Ele fica por ali e aí acontece deste menino, do menino desta viúva. A gente não sabe o nome desta viúva, a Bíblia não fala o nome desta viúva, mas ali acontece que o menino acaba morrendo, né? No 17, a partir do 17, depois disso tudo, o menino adoece e desta doença o menino vem a morrer, diz a palavra. Então, alguns autores, eles dizem que de repente não foi uma morte mesmo, mas ele estava num estado de pré-morte. Outros dizem que foi morte mesmo. Seja isto ou não seja, para nós não interessa. Interessa é que o menino não tornaria a vida, ou seja, o menino iria morrer de qualquer forma. Estando morto ou não estando morto, ele viria a falecer. Então, o que acontece aqui é que ela vai e fala com ele: escute, você veio aqui exatamente para me jogar na cara os meus pecados e por isso eu estou perdendo a minha criança. E Elias, ele aceita toda aquela fala da mulher, né, que estava, vamos dizer assim, culpando Elias pela morte da criança. E Elias fica quieto, toma a criança, leva para o quartinho onde ele vivia, né, onde ele dormia. Ele ora ao Senhor e a palavra diz no 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então é a primeira vez que nós vamos ver agora na palavra, a gente nunca tinha visto isso antes. Nós vamos ver que alguém torna a vida. Isto, então veja, ele já multiplicou o azeite, ele já multiplicou a farinha, né? Ele fez com que a palavra dele, a profecia dele de seca estivesse acontecendo. Deus fez isso. E agora, pela primeira vez, alguém torna a vida pela oração de um profeta. Então Elias é o primeiro que faz isso. Ele não é o único, a gente vai ver que isso vai acontecer várias vezes na Bíblia, mas ele é o primeiro. Tá? Tamanha importância de Elias, né? Depois a gente vai ver outras coisas que ele também fez. Então o menino torna a vida aqui, ele volta, né, a viver. E aí a mulher reconhece, agora sim, eu sei que eu estou diante do homem de Deus e eu sei que Deus está operando através da vida de Elias. Né? Muito bem, ele estava próximo, estava pertinho, né, de onde vivia Acabe e Jezabel. E aí o que acontece é que Deus manda, vá atrás de Acabe, porque eu tenho uma coisa para falar para ele.
Tá? Então, aqui, a partir do capítulo 18, aliás, todo o capítulo 18, nós vamos ver que a gente tem uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que é quando Elias enfrenta os profetas de Baal e de Aserá. Não é só de Baal, a gente fala só de Baal, mas não porque existiam vários deuses. Os dois principais eram Baal e Aserá. Então existia aqui 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. E a palavra fala que através de um servo chamado Obadias. Obadias era uma pessoa muito especial. Ele trabalhava face a face com o rei Acabe, mas ele não se dobrou diante dos deuses de Acabe e de Jezabel. Muito pelo contrário, ele salvou da morte, porque Jezabel mandava matar todo mundo, ele salvou da morte 100 profetas, 100 adoradores do Deus verdadeiro, do Senhor Deus Altíssimo. E ele dava comida para estas pessoas. E então um dia ele se encontra com Elias e Elias disse: eu quero falar com Acabe. E Obadias disse: a minha vida não te é preciosa. Se eu digo que você está aqui, e aí vai que o Senhor te arrebata para um outro canto, Acabe vai me matar, eu vou morrer. Não, pode falar para ele que eu quero conversar com ele. Por quê? Porque já faziam 3 anos e meio que não chovia. Então, Elias já estava preparado para aquilo que haveria de acontecer agora, um dos maiores embates entre o bem e o mal, e uma das maiores manifestações, por parte de uma pessoa, né, manifestações do poder de Deus. Então, Acabe conversa com ele e ele diz o seguinte: reúne todo mundo no Monte Carmelo, porque eu quero conversar com todo mundo. Eu quero falar com todo mundo. Manda todos os profetas de Baal e os profetas de Aserá, ou seja, 450 mais 400 dá 850 profetas, sacerdotes de ídolos. Né? E aí ele reúne todo mundo e ele dá essa seguinte palavra: bom, a gente vai fazer 2 altares, um altar para eles, um altar para o Deus verdadeiro, e nós vamos orar aos nossos respectivos deuses, e aquele que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E as pessoas disseram: tá aí, essa é uma boa palavra, vamos fazer isso. A gente concorda com você. Então, aquele que conseguir fazer descer fogo do céu, né, nesse altar, então este é o verdadeiro Deus. E eles, né, se achando, fazem isso. Fazem isso até meio-dia, fazem isso até não sei que horas, e se batem, e se rasgam, e se furam, e berram, e gritam, e fazem, e nada acontece. Nada acontece. E é interessante aqui que Elias, que não era dado essas coisas, começa então a satirizar isso tudo. Ah, grita mais alto, vai ver que ele está dormindo. Ah, grita mais alto, vai ver que ele deu uma saidinha. Ou seja, ele começa a provocar, porque nada estava acontecendo, absolutamente nada estava acontecendo. E aí uma coisa interessante, a partir do versículo, estamos no 1 Reis 18. A partir do versículo 30, a partir do versículo 30 deste capítulo, então Elias diz:
chega todo mundo, vocês já tiveram a sua oportunidade, 850 pessoas berrando aqui, não resolveu de nada. Berro não resolveu. Não adianta fazer barulho, fazer folia, fazer berração, que não vai adiantar de nada. E Elias, então, ele restaura o altar. Então, presta atenção, meu amado. Primeira coisa que Elias fez. Primeira coisa. Elias restaura o altar. Não existe nenhuma manifestação de Deus se o altar não estiver restaurado. Se o altar não estiver bem correto, bem feito. Então, ele restaura o altar. Ele junta 12 pedras, uma para cada tribo, e aí ele faz uma valetinha em torno do altar, tá? Ele coloca o holocausto lá em cima, do jeito que tem que ser, do jeitinho que Deus determinou através da lei. Tá? Ele coloca isso e ele diz, eu vou dificultar as coisas aqui. Eu vou mostrar que Deus é Deus, que Yahvé é Deus. Elias, Yahvé é Deus. E ele pega, diz assim, me enche 4 cântaros de água e jogou aquilo tudo por cima. Amados, eu estou jogando água em cima de lenha, em cima da carne, em cima de tudo. Você acha que vai pegar fogo isso? É claro que não. Quando eu vou fazer um churrasco, eu não boto água no carvão, eu não boto água na lenha, eu não boto água na carne, porque isso aí não vai pegar fogo. Elias, botaram? Aham. Mais uma vez. 4 e 4, 8. Mais uma vez. 8 e 4, 12. Então foram 12 pedras e 12 cântaros de água. Tá? Ele dificultou. Ele deixou 3 vezes, vamos dizer assim, mais difícil do que estava no início. Tanto é que aquilo encharcou tudo e a água chegou aí para a valetinha. Tá? O que era essa água? Limpeza, purificação. Limpar, purificar, lavar. O holocausto estava lá em cima. O holocausto estava oferecendo o que havia de melhor para Deus. E aí Deus pede para dificultar um pouquinho, que é para mostrar para todo mundo. Né? Todo mundo estava pensando assim, mas isso daí não vai pegar fogo nunca. Nem que eu bote fogo aí, não vai pegar. Né? Deus dificultou para mostrar o poder para Elias. Aliás, Elias não precisava disso, ele já sabia, mas para todos os que estavam ali ao redor. Isso para que houvesse exaltação. E quando Elias clamou, Elias não precisou gritar, Elias não precisou fazer, sabe? Elias simplesmente falou a Deus. Senhor, né? Veja lá. Responde-me, Senhor, diz o 37. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Meu amado, ele não precisou berrar, ele não precisou gritar. Ele pura e simplesmente orou ao Senhor. Senhor, responde. Responde. Imediatamente, o que acontece? Acontece o fogo cai e o fogo então vai purificar. O fogo vai queimar tudo, água e tudo, não interessa se tem água, o poder de Deus é superior a qualquer coisa. Né? Então, e aí o que acontece, Eleni? Acontece que quando o povo viu isso, ele cai prostrado, ele reconhece o poder de Deus, e aí Elias diz, mata todo mundo.
e aqueles 850 profetas de Baal são mortos, né? Eles morrem ali mesmo. O julgamento de Deus é feito ali mesmo, tá? Naquele momento. E logo imediatamente ele diz para Acabe: Acabe, vai comer, vai beber, porque daqui a pouquinho eu te falo, porque vai chover. E efetivamente, dali a pouco, né? No 44, quando o moço de Elias vai olhar o céu está limpo, não tem nada. Né? No 44, diz o moço: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E aí ele diz: chove. 3 anos e meio. E aí vem uma torrente de água. E é nesse episódio que Acabe corre com o carro dele e Elias vai a pé. E ele chega antes a Jezreel, né, chega antes de Jezreel do que Acabe chega. É mais ou menos uns 35 quilômetros de distância entre um e outro. Bom, todas as pessoas entenderam tudo aquilo, mas você acha que Jezabel entendeu? Óbvio que não. Quando Acabe chega e conta para Jezabel, Jezabel fica irada, ela fica fora de si e ela ameaça com tudo Elias. É óbvio que Elias agora, você veja, ele acabou de fazer uma coisa fantástica, uma coisa poderosa. Será que Deus não estava com ele? É claro que estava. Será que Deus não poderia livrá-lo? É claro que poderia. Mas vem a fraqueza humana. Elias sente que deve fugir e ele foge. Deus não manda, a palavra não diz que Deus manda Elias fugir, mas Elias foge. Elias vai fugir de novo, ele vai ao longe, ele foge da face de Jezabel, né? Isso já está em 1 Reis 19, tá certo? Elias teve medo, diz o 3, e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si a morte. Veja, e aqui nós vamos ver o estado. Elias estava no seu limite. Lembrem-se, amados, por mais usado que uma pessoa possa ser, ela continua sendo humana. E ela continua tendo as manifestações de fraqueza humana. E aqui ele se deixou levar por esta fraqueza. E ele pediu para morrer: eu não quero mais, sabe, a minha vida, a vida dos outros, etc. Não tem mais quem. Não tem mais quem. Estou eu sozinho. Eu briguei com 850, né? E agora? E aqui, meu querido, não foram os corvos que vieram para consolar e trazer comida para Elias. Elias dorme, exausto, cansado, estressado, ele acaba pegando no sono depois de fugir. E aí um anjo vai lá e, ei, acorda. E quando ele acorda, né? Um anjo tocou e ele disse: levanta-te e come. No 5, 19:5. E olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar. Ele estava depressivo. Descansa. Deus deixou ele descansar. Deus deu comida para ele. Deus deu água para ele. Deus permitiu que ele descansasse. Colocou um anjo do lado dele para ele ficar seguro. Amado, às vezes é assim. Então, nós estamos num estado desse, nós acabamos de passar por uma batalha
ferrenha. Então, descanse, come, bebe. Está aqui o meu anjo do teu lado. O meu anjo vai cozinhar para você e vai trazer água para você. O anjo do Senhor. Ele precisava de um anjo, não era de um corvo, era de um anjo agora. Segunda vez, ele de novo bate, levanta, come, né? 7. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Já descansou, já comeu, já bebeu, agora vamos levantar. Agora vamos levantar, porque você ainda tem coisa para fazer. E aí o que acontece? Ele se levanta, come, e ele vai para Horebe, o Monte Horebe, o Monte de Moisés. Ele vai para lá. Ele vai para lá. Mais ou menos uns 40 dias e 40 noites. Ele caminha. Amado, sem comer, sem nada. 40 dias e 40 noites, ele chega em Horebe. Mas quando ele chega em Horebe, sabe o que ele faz? Ele se esconde numa caverna. Ele ainda está inseguro, ele ainda está, sabe, tenso. Ele se esconde numa caverna, mas Deus acha. Amado, se você está escondido numa caverna, Deus te acha. Deus te encontra. Deus vai tocar no teu ombro e vai dizer assim: ei, o que você está fazendo aqui? Foi o que Deus perguntou para ele. O que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, eu estou aqui porque veja, porque não tem mais ninguém, porque isso, porque eu estou sozinho, porque às vezes, meu querido, os nossos olhos carnais só enxergam que nós estamos sozinhos, que nós não temos mais ninguém. E aí Deus diz: não, tem mais 7.000. Não da estatura de Elias, mas 7.000 que não se dobraram. Você não está sozinho. Tem outras pessoas. Então eu preciso que estas outras pessoas e vocês se juntem agora. E aí Deus faz uma coisa fantástica. Deus se mostra. Deus diz para ele sair e ele se mostra para, olha lá, 11, eu ainda estou no 19, 11. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Quem era? Agora era Deus. Deus não está no vento. Deus não está no terremoto. Deus não está no fogo. Deus está numa voz calma e suave. Calma e suave. Eu me lembro, ouvindo esta história, eu me lembro de Moisés. Moisés fez a mesma coisa. Ele também estava na fenda da rocha e Deus passou por ele e permitiu que Moisés o visse por trás, depois que ele passou. Se o amado não lembra, lê de novo, está lá em Êxodo 33, do versículo 18 ao versículo 23, perdão. Êxodo 33, do 18 ao 23. Então eu tenho aqui, meu amado, olha só, Moisés, o grande Moisés. Elias também viu a Deus, ouviu a Deus, numa voz calma
e suave. Do mesmo jeito, né? E aí, Deus manda, continue. Elias, se levanta e vamos lá. Eu tenho mais 7.000 que estão do mesmo jeito que você, sem se vergar, sem se dobrar para Baal. E ele dá 3 missões agora para Elias. Ele manda que ele unja Hazael como rei da Síria, Jeú no lugar de Acabe. Na verdade, a gente vai ver que não é bem Acabe, porque Acabe vai morrer antes, tá? E Eliseu como seu sucessor. Então, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz é ungir Hazael, rei da Síria. E aí, Hazael faz guerra contra Acabe e Acabe é ferido numa disputa, numa guerra aqui contra Hazael. Depois, ele pede para que Eliseu unja Jeú. E na verdade não é bem Eliseu que vai ungir. Eliseu manda um dos seus profetas para que unja Jeú, rei de Israel. Então estas 3 coisas vão acontecer. Ungir Hazael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel, no lugar da dinastia de Acabe, e ungir Eliseu como seu sucessor. Ok. Agora, ele fugido, todo mundo querendo achá-lo, o rei Acabe é encontrado por Elias, e Elias dá uma profecia para Acabe. Elias dá uma profecia para Acabe. Ele diz que então Acabe vai ser morto, ele vai ser ele vai morrer, e essa morte, o sangue de Acabe será lambido pelos cães e vai ser na água, onde vai ser limpo este sangue, as prostitutas vão se banhar. E nós vamos ver que isso vai acontecer um pouquinho mais para frente. Em 1 Reis 21, vamos lá. O que acontece é que Nabote tinha uma vinha que Acabe queria para ele. E Nabote disse: não, eu não vou te vender a minha vinha porque é de família, é herança de família, e a lei aqui da terra não permite que a gente faça essa venda de família. Eu não posso vender a minha herança, né? A legislação não permitia isso. Então o que acontece? Jezabel arma uma cilada contra Nabote, e Nabote acaba sendo acusado de blasfêmia, acusado de intriga contra o rei, e ele é morto por conta disso, mas com testemunhos falsos. E aí esta vinha ela é absorvida por Acabe. Acabe então fica, né, com esta vinha. Estamos no 21, a partir do 29 diz assim: não viste que Acabe se humilha perante mim, portanto, visto que se humilha, é porque ele fez o seguinte: quando ele dá a profecia de morte, Acabe chora e clama por clemência. E então Deus permite que ele viva um pouco mais de tempo. Então veja assim, deixa eu ler tudo aqui para o amado entender. 21, a partir do 21.
trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade e arrancarei de Acabe todo o homem, escravo ou livre, em Israel. 22. Farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. 23. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. 24. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então, quando Acabe escutou isso, ele chorou, ele pediu clemência, né? Ele rasgou as suas vestes, diz o 27, cobriu de manto e jejuou, dormia em sacos e andava humildemente. Então Deus permitiu que ele vivesse um pouco mais. Mas esse pouco mais não foi muito mais, né? Tanto é que ele acaba morrendo no embate contra Azael. Azael fere Acabe e, quando ele morre, deixa eu ver aqui, estamos no 22, quando ele morre, a partir do 37, 22, 37. Assim morreu o rei e o levaram para Samaria, e ali o sepultaram. 38. Lavaram o seu carro junto ao tanque de Samaria, e os cães lamberam-lhe o sangue, e, ora, as prostitutas se banhavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Então, cumpriu-se a palavra em relação a Acabe, cumpriu-se a palavra que Elias tinha dado. Quando Acabe morre, quem entra no seu lugar é seu filho Acasias. Acasias, sucedendo Acabe, ele não fez nada muito diferente do que o seu pai tinha feito em relação à idolatria. Entretanto, logo no início do seu reinado, ele está num quarto alto e ele acaba, por alguma razão, caindo daquele quarto alto e ele acaba se ferindo bastante. Isso já está a partir de 2 Reis, ali no capítulo 1. E ele, em vez de se voltar ao Senhor, em vez de tratar as coisas conforme deveriam ser feitas, ele manda um servo seu, um mensageiro, ir atrás de uma consulta, um médium, né? Alguém assim, de Baal-zebub. Baal-zebub era um deus que eles chamavam de Senhor das Moscas, tá? já menosprezando esse Deus, né? E ele manda consultar. Elias fica sabendo disso pelo Senhor, o Senhor manda que ele vá interceptar esse mensageiro e ele diz que Acasias vai morrer. Isso está em 2 Reis, capítulo 1. E ele morre, já no finalzinho, conta-se que ele acaba morrendo. Tá? Mas, de qualquer forma, quando Acasias fica sabendo desta profecia, Acasias, em vez de se voltar, de se humilhar, fazer que nem o pai dele fez, né? Não, ele ficou muito irado. E aí ele mandou 50 homens, um capitão de 50 homens, comandante, para ir matar Elias. Quando eles chegaram para pegar Elias e matar Elias, ele mandou fogo do céu. Ele disse, se eu sou o homem de Deus, então que caia fogo do céu. E matou imediatamente os 50 soldados. Acasias manda um segundo grupo, e o segundo grupo acontece a mesma coisa. Se eu sou o homem de Deus, que caia fogo dos céus. E caiu fogo dos céus, e morreram os 50 homens. Acasias manda o terceiro grupo. Quando o comandante chegou lá, ele já sabia que tinha acontecido. Ele se humilha, né,
se ajoelha e se dobra perante Elias e disse assim: tem misericórdia da minha vida e da vida dos soldados, né? Então, por favor, não me mate. Eu estou vindo aqui trazer uma mensagem, mas por favor, não me mate. Aí Deus disse: vai com ele, vai com ele. Não vai acontecer nada, vai com ele. Ele foi, Deus o protegeu, ele foi, deu a mensagem de novo, disse: olha, vai acontecer isso, e logo em seguida, algum tempinho depois, ele morre. Tá? Muito bem, então o que nós já temos aqui? Nós já temos, então, o final da vida, né, de Elias. Elias agora ele vai passar o seu ministério para Eliseu. Tá? Então ele já encontrou Eliseu, já chamou Eliseu, Eliseu já anda com ele agora. Tá? Jeú daqui a pouquinho vai ser ungido, né? Acasias está morto, que era filho de Acabe, que morreu também. Então, aparece aqui, antes da profecia se cumprir em relação a Jezabel, Elias, que já tinha terminado o seu ministério, a sua função aqui na terra, agora não morre. Ele não morre, ele é arrebatado. E nós temos, né? Existe menção de um arrebatamento já na Bíblia, tá certo? E acontece aqui, ele é arrebatado. Então, o que nós vamos observar em 1 Reis 2, do 1 ao 12, isto vai acontecer, tá? Então, indo eles andando no 11, indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ele foi tomado, ele foi arrebatado. 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa, diz o 13, que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. E aqui, meu querido, como Eliseu havia pedido porção dobrada, e ele recebe a capa, né, de Elias, ele recebe aqui a porção dobrada, mas isso é uma outra história que nós vamos contar lá quando falarmos de Eliseu. Tá? Eliseu, portanto, confirma depois, né, quando ele já assume da profecia de Elias em relação à morte de Jezabel. Isso vai estar em 2 Reis 9 e depois vai se concretizar em 2 Reis 10, quando ela é jogada do muro aos pés de Jeú. Jeú já está ungido, aos pés de Jeú, ela cai de um quarto alto e o seu sangue é espalhado por tudo quanto é canto, tá? E Jeú entra, passa com carroça, com carro por cima, os cavalos passam por cima de Jezabel, tá? E ele entra no palácio, depois de comer, ele diz: poxa, vai lá, vai recolher aquela rainha, porque afinal de contas ela é de linhagem real, vai lá recolher para enterrar. Quando eles chegam lá, não existe mais nada para recolher. Eles chegam lá, uma matilha de cães já está com os últimos pedaços de Jezabel. Jezabel, conforme a profecia de Elias e de Eliseu, ela é devorada por cães de rua. Amém, amados? Muitas lições hoje, muitas informações, que o amado possa, relendo tudo isso, revendo tudo isso, né, tomar para si aquilo que é edificante. Que o Senhor fale
mais profundamente ao seu coração, que o Espírito de Deus possa lhe dar sabedoria e discernimento neste estudo. Amém, amados? Bons estudos.